Paz ao coração de todos. Esse é o Meditações Diárias, com o pastor Euler Oliveira, pastor e psicólogo da Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para refletir em si mesmo a partir de Deus. Nosso tema hoje é santificação como unificação do ser. O texto que vou ler está em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nossa reflexão é sobre santificação como um caminho de planificação rumo ao humano perfeito. Por que a humanidade é dominada pelo pecado? A resposta a essa pergunta passa por compreender aquilo que Agostinho traz sobre o que é o mal. Ele exprime como a ausência do bem. Muito bem. Na meditação anterior, falamos que construímos nossa existência pensando em lados e um sendo necessário ser amputado de nossa existência. Na narrativa do Éden, Satanás conseguiu promover uma cisão com o todo. Fez Eva olhar apenas para um lado, para uma necessidade, e ela, dirigida por isso, vive a ausência e percebe uma falta, não conseguindo viver na plenitude da perfeição do jardim. A narrativa denota essa cisão entre bem e mal, fazendo Eva e Adão olhar a vida apenas a partir de um dos lados, e aí a única coisa é buscar a satisfação desse lado. Quando Deus vem conversar, é que retornam à percepção do todo e se veem enredados pelo negativo e envergonhados se escondem. A partir daí, não conseguimos mais dirigir nossa existencialidade pelo todo, ou pendemos decidir com o bem ou com o mal. Cindidos, vivemos esquizofrenicamente a vida. A Bíblia chama de velho homem o ser que age contrário à humanidade perfeita em Deus. E este velho homem se criou todo a partir dessa cisão. Vivendo da ausência, busca solucionar suas necessidades sem Deus. Precisa prostituir-se, adulterar, mentir, roubar, matar, destruir, perverter-se e por aí vai. Em contrapartida, pasmem-se, construir a nova vida a partir da exclusão do negativo, do avesso, cria-se arrogantes espirituais, altivez cristã, culto à personalidade, distanciamento da missão que é levar a glória de Deus ao mundo. Você consegue perceber a cisão nas práticas desses comportamentos? Veja só, quando um cônjuge adultera, há a cisão com a fidelidade ao outro cônjuge. Quando se mente, cinge-se com a verdade para com o outro. Quando se rouba, estupra o direito do outro. Quando se mata, cinge com a vida. Um ser humano melhor passa pela unidade entre avesso e direito, negativo e positivo, um tendo o outro como parâmetro para ser, no caso do bem, melhor e no caso do mal, menos mal, pois entende como professor. Ou seja, o mal me diz no que trabalhar para um dia não ser nem bem nem mal, mas um todo perfeito. É assim que me separo do velho homem, quebrando a cisão entre as polaridades, entre as partes, entre os lados. Por isso é que Jesus diz que eles sejam um, conforme João 17, o verso 22 em diante. Esse texto fala de unidade entre os servos do Senhor. Mas o dia em que conseguirmos ser um em nós mesmos, ou seja, quebrando a cisão, conseguiremos trabalhar a unidade uns com os outros, pois estaremos plenos e não nos regeremos pela necessidade, mas pela alteridade, ou seja, o olhar para o outro. E assim vamos conseguir viver o que Hebreus escreve, seguir a paz com todos e a santificação. É assim que creio na santidade como sendo separar o velho homem, mas não como exclusão de um dos lados do ser humano, mas como alguém que construiu sua existência pela unidade e não pela polaridade, como acentuamos acima. O tema pode ser complexo, mas é muito pertinente para a igreja atual, profundo, mas maravilhoso para que vivamos uma vida autêntica em Deus, não decidindo por um dos lados, mas olhando o todo, para não acontecer como foi o caso de Adão e Eva, e não conseguirem enxergar no momento que se dirigiram pela necessidade polarizada e perderam o todo da existência do jardim. O texto lido, por exemplo, fala de purificar de tudo que contamina o corpo ou o espírito. Foi assim que Satanás conseguiu cegar Eva, contaminando seu espírito, sua mentalidade, e aí cindiu com a totalidade e passou a ver somente
somente a necessidade momentânea. Penso que a reflexão traz uma luz sobre aperfeiçoar a santidade, que, ao que percebo, só conseguirá atingir o objetivo em nossa vida se unificarmos e aprendermos com a totalidade do ser, com a totalidade da experiência e buscando entender o que o avesso e direito tem a nos ensinar para que a roupa seja costurada de forma plena e perfeita. Quando digo roupa, falo de nossa existência total. E mais ainda, o texto termina dizendo que lutamos pela santidade porque tememos o Senhor. Então perceba que a santidade não tem como um fim a exaltação do ser humano, mas o ser humano perfeito que não perde a sua visão de Deus para não desfocar-se em necessidades terrenas e passageiras. Que Deus lhes abençoe, paz ao coração de vocês.